A participação dos conselhos, da sociedade como um todo, ela é muito importante em todos os processos do orçamento público. Quando a gente fala em todos os processos, não é somente no resultado do orçamento, mas desde a sua demanda inicial, sua concepção, a sua montagem e depois sua execução. Todo esse movimento tem uma participação muito importante dos conselhos do município. Hoje na oficina nós tentamos dar os tópicos principais, mostrar um pouco o que é um orçamento para o município. Acho que isso é importante, principalmente para membros do conselho, ter uma visão geral de como o orçamento do município é montado, assim, como ele está distribuído. Muitas vezes o leigo não tem essa definição da distribuição da sua despesa, como a gente monta as suas receitas e depois assim uma ideia de que como ele está distribuído e como esse acompanhamento por parte de membros do conselho seja mais fácil. Olá! O programa Especiais TV USP está de volta com as palestras do Programa de Formação Continuada para Conselheiros Municipais de Piracicaba. No programa de hoje, você confere a palestra O Orçamento Público, Participação e Monitoramento com o secretário municipal de Finanças de Piracicaba, José Admir Leite. Bom dia, pessoal. Queria agradecer o convite de estar aqui participando com vocês num sábado tão bonito como esse, né? Um sábado de sol bonito mesmo. E, elogiar a presença de todos vocês numa área difícil da gente estar discutindo, militando, né? A questão do orçamento, a questão da transparência, a questão da informação em si, a questão da cidadania, né? Da gente estar cobrando o que hoje nós pagamos impostos e queremos ver o retorno desse investimento que a gente faz, né? Hoje aqui nós vamos fazer pedir um pouco de desculpa que estou gripado, sempre vou tossir durante a minha fala. Falar um pouco sobre o orçamento do município de Piracicaba. Vou fazer uma visão geral do que é um orçamento e focar um pouco no município de Piracicaba para vocês que fazem parte do conselho. Assim, as noções básicas de orçamento vocês têm que ter com uma certa propriedade. O tema orçamento público não é um tema fácil da gente entender. A gente até vai ver um pouco para frente aqui a apresentação, né? Pedro é o nosso assessor da Secretaria de Finanças, também está com a gente lá na prefeitura já faz uns 10 anos ou mais, né, Pedro? Trabalhando nessa parte mais exclusivamente do orçamento. Eu estou na prefeitura, sou servidor municipal, estou na prefeitura desde 93 e também sempre trabalhando um pouco nessa questão de planejamento e agora na finanças, mais na questão de orçamento também. Vou mostrar um pouco o que é o orçamento do município de Piracicaba. Vou começar com algumas introduções simples e básicas sobre modelos de orçamento que são aplicados de modo geral, não só no município de Piracicaba. A gente chama assim de primeiro modelo o orçamento tradicional, que era um orçamento até então vigente nos municípios aí do mundo todo. Documento apenas para revisão de receita e fixação de receitas, de despesas. Assim, era um orçamento, na verdade, de números, um orçamento não muito real. Isso até gerou algumas críticas no passado, que trouxe um pouco de descrédito no nosso orçamento, né? Então, só tinha preocupação com a classificação das despesas por objeto de gasto. O principal critério de classificação são unidades administrativas e elementos. Então, nada mais é que uma transcrição aí de valores para ser gastos durante a secretaria, nas secretarias e nos órgãos, os órgãos públicos de uma maneira geral. Aí depois tem uma sequência para avançar, Pedro? O orçamento moderno, que é classificado aqui pela literatura econômica, né? Final do século XIX,
já no início aí de 1900 e pouquinho, né? Instrumento de administração, programação, execução e controle. Começou a primeira noção aqui de alguns aspectos de controle sobre o orçamento público. Isso lá em 1900 e bolinha. ênfase nos resultados, porém ainda não se podia falar em orçamento programa. A gente vai ver com mais detalhe o que é isso, é o nosso orçamento vigente hoje, pois não havia vinculação com o planejamento. Todos esses orçamentos antigos, essa palavra-chave não entrava na sua concepção. Bora avançar um pouco. E agora, o orçamento que nós praticamos, aqui, quando nós falamos nós praticamos, é a nível nacional e alguns países que nós adotamos modelo. A integração, planejamento e orçamento. Essa integração é que é a mola mestre do orçamento hoje vigente no nosso país. Quantificação de objetivos e fixação de metas. Também há no nosso orçamento a fixação de metas, coisas que não existia há um tempo atrás. Então, o nosso orçamento hoje, a gente pode dizer, é um programa de metas? Sim. Ele tem objetivo e fixa as metas, tanto físicas, metas de execução, como as metas financeiras. Tem programas e os custos dos programas hoje fixados em cada uma das suas ações. Vou avançar um pouco. Medidas de desempenho, que é um item aqui importante no nível de análise e avaliação do resultado, se aquela ação ou aquele objeto conseguiu, no final da sua execução, atingir seu objetivo. Pode avançar. Uma variação desse orçamento que nós estamos hoje praticando seria o orçamento participativo, que busca mudar alguns conceitos do nosso orçamento hoje. Busca decisão descentralizada, não mais um órgão central centraliza as suas informações ou as suas decisões, cria conselhos populares, faz com que o cidadão desloque de seu centro de atenção para as questões locais, gera consciência de participação do cidadão. Então, o orçamento participativo aí é um avanço em cima do orçamento hoje que nós estamos praticando. Só avançar. Dá nascimento a 2 focos de poder democrático, um pelo voto e outro pelas instituições de direta participação. Então, nós vamos observar, se alguém tiver um pouco mais de interesse depois de fazer alguma pergunta nesse sentido, o orçamento participativo ele choca, às vezes, com o orçamento vigente. Por quê? Porque quando o prefeito ele é eleito, ele coloca no orçamento a sua proposta de plano de governo. E o orçamento participativo muitas vezes corre em paralelo à decisão do prefeito. Então, muitas vezes a gente vai ver um choque aqui nos seus objetivos. Pode avançar um pouco. Aqui eu só peguei para a gente finalizar essa questão dos conceitos. O orçamento tradicional, primeiro, concepção. O orçamento desempenho. A segunda, hoje, nós estamos praticando o chamado orçamento programa. E uma outra variação, que é uma tendência que vai ocorrer aí ao longo dos tempos aqui, o orçamento por resultado. Assim, a tipificação do orçamento realmente se ele traz resultado ou não traz. Uma coisa que ainda não evoluímos, para que a gente chegar nesse conjunto de eficiência e efetividade em busca do resultado apresentado. Não temos essa linha de orçamento ainda a nível nacional. Vou avançar um pouco. Modelos de ação, assim, só para exemplificar, hoje o nosso orçamento, como ele é apresentado, na LDO, cada ação proposta dentro do orçamento, ele é apresentado dessa forma. Então, nós temos aqui, o órgão é a prefeitura, nem sempre é só a prefeitura no orçamento, a gente vai ver mais para frente. A unidade orçamentária, esses conceitos aqui, embora um pouco difícil, é importante para vocês na análise de cada conselho, né? Unidade orçamentária, Secretaria Municipal de Obra, unidade executora, quem executa aquele tipo de ação, função, que classificação que ele obedece, subfunção, programa, projeto e ação específica. Esse exemplo é pavimentação de vias públicas. Indicador, pavimentação realizada, pode ser metro quadrado, pode ser quantidade, medida aqui no caso 19 metro quadrado. Meta física para o exercício 15.500 metros quadrados, meta financeira para o exercício 1 milhão.
Então, essa ação aqui, naquele ano específico, ele terá como meta física 1 milhão, e meta financeira 1 milhão e a meta física 15,5. O que isso é importante? No final da execução, verificar se realmente essa meta atingiu o seu objetivo. Hoje, isso o nosso orçamento já apresenta. Que talvez a gente não tenha ainda, é um acompanhamento aqui das metas, se elas foram realizadas ou não. Pode avançar um pouco? No PPA, assim, depois a gente vai ver certinho, cada um, o que é o PPA, a LDO e a LOA, que são as peças orçamentárias. Pode avançar? Modelo de ação também é idêntica praticamente à LDO, com um diferencial. Aqui no PPA, nós temos todos os anos que serão abrangidos por essa ação. No nosso exemplo aqui, 2010, 2011, 2012, 2013, as ações previstas, a quantidade física prevista de cada uma dessa ação, essa aqui nós colocamos construção de educação infantil pelo recurso do Fundeb, tem a previsão aqui de construção de 5 novas unidades cada ano que o nosso PPA atinge. E a respectiva meta financeira da construção dessas unidades dentro dessa ação. E aqui o total das metas que compõem o período de 4 anos. Quando a gente fala em LDO e LOA, é 1 ano só. PPA são 4 anos. Pode avançar? A gente vai avançar um pouco. O histórico no Brasil, meio rápido para a gente não aprofundar muito. Quando começa o nosso orçamento aqui? Começa em 1824, depois que o Brasil foi proclamado independência. Acho que Dom Pedro II achou que era melhor começar a fazer os primeiros orçamentos e fazer alguma coisa no Brasil, né? Então, colocou aqui as primeiras exigências de elaboração do orçamento formal. Primeiro orçamento típico brasileiro, por decreto, em 1830. Então, formalizou um orçamento das províncias brasileiras aqui em 1830. É o primeiro registro que nós temos de orçamento no Brasil. Em 1934, já aqui no governo Getúlio, né, centralização de competência do presidente, o orçamento tomou uma outra forma, o governo centralizou as informações e ele mesmo começou a elaborar através de decreto somente. Então não passava nem para aprovação no Congresso, simplesmente o presidente baixava o decreto e executava o orçamento. Elaborado por decreto pelo Executivo em 1937. Pode avançar? Em 43, foi incorporado no nosso orçamento um plano de obras. O Brasil começou a ter alguma coisa voltada a investimento. Então houve um plano de obras e esse plano começou a incorporar o orçamento e começou a tomar corpo o orçamento a nível nacional. 46, volta ao sistema misto, o Executivo elabora, aqui já começou a participação do Legislativo. Até então, só o Executivo que fazia o orçamento. E um fato interessante que foi colocado nesse exemplo aqui, que em 63 houve um estouro aqui de orçamento, de emendas no orçamento, em mais de 100 mil emendas apresentadas. Esse estorno fez com que balançasse lá a concepção do orçamento. Então houve uma reviravolta e houve uma reformulação. O governo militar cortou aqui a possibilidade de emendas, o orçamento era mais uma vez fixado pelo Executivo. Chegamos na Constituição de 88, onde nós estamos hoje praticando o orçamento programa, o orçamento vigente hoje a nível nacional. Para avançar. Fundamentos legal agora na nossa peça orçamentária. Fundamento aqui mais do município, mas serve também como referência dos demais. Constituição Federal, ela já fala no artigo 165, que é a lei de iniciativa do Executivo, é o Executivo que propõe as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de orçamento anuais, artigo 165 da Constituição. Lei da Responsabilidade Fiscal, do ano 2000, no seu artigo 5º, o projeto de lei orçamentária anual será elaborado de forma compatível com o plano plurianual e as leis de diretrizes orçamentárias. Já começa a ter o conceito aqui das outras leis orçamentárias a partir aqui da Lei da Responsabilidade Fiscal, no ano 2000. Pode avançar? E a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 147,
relativa à lei orçamentária anual será apreciado por uma comissão permanente de finanças e orçamento. Dentro da Câmara tem uma comissão que faz o controle das leis orçamentárias do município. Pode avançar? Planejamento orçamentário. Agora a gente vai... pode avançar, Pedro? A gente vai entender um pouco o que é o planejamento a nível orçamentário. Quando nós iniciamos um processo de planejamento, nós falamos nós, a gente pensa um pouco no setor público e na sociedade de maneira geral. Quem elabora a primeira proposta de orçamento, de plano para aplicação, falando do orçamento assim, do plano de governo? O prefeito, quando ele é candidato, ele já faz a sua apresentação de proposta. Então ele vai, chega em cada segmento da sociedade, defende uma proposta de trabalho, que é chamado de seu plano de governo, passa por uma votação geral, essa votação elege o prefeito que está de acordo com a sua concepção de plano e, quando o prefeito é eleito, ele traz aquele plano que ele levou a população para dentro da prefeitura, no caso. Então, quando ele chega na prefeitura, o que acontece com ele? Ele tem, de maneira geral, um plano diretor maior do que o plano orçamentário, que ele tem que respeitar, mas ele tem que adequar a sua proposta de trabalho. Então ele começa aqui no planejamento de longo prazo dele, que é o período de 4 anos. Ele transforma o seu plano de governo num plano de orçamento dentro do município. O que é esse plano? É o plano aqui de longo prazo, que seria aqui o plano diretor. Ele faz a adaptação, só recuperando um pouco aqui. Então pode voltar ali já. Então, só para recuperar, o plano diretor que a gente estava comentando, quando o prefeito chega lá, ele já existe, já é um planejamento de longo prazo. Assim, a prefeitura, todas as prefeituras, têm por obrigação legal de ter um plano diretor lá dentro da sua estrutura. Esse é um plano, o plano diretor, é um plano, assim, a gente pode chamar, para quem está de fora, é um plano permanente. Assim, sempre a prefeitura vai ter um plano diretor lá dentro. E sempre ele estará trabalhando esse plano diretor, monitorando esse plano diretor e está alterando esse ao longo da sua execução. O prefeito, não pode avançar? O prefeito, quando chega, vai começar a atuar nesse planejamento de médio prazo, é onde ele vai transformar suas propostas no plano efetivo dentro da prefeitura. Compreende um período mais curto, com ações estratégicas definidas, como necessária para alcançar objetivos de longo prazo. Então, dentro do plano dele, ele vai propor ações para se buscar ao longo desse período. Esse planejamento tem previsão legal expresso pelo PPA. Então, aqui, ele transforma seu plano de governo nesse plano que a gente vai chamar de PPA. Seu período é de 4 anos, sendo iniciativa do Executivo, com aprovação do Legislativo. Para avançar um pouco. Curto prazo. Então, o prefeito chega, coloca seu plano de governo num plano que a gente chama plano de PPA, Plano Plurianual de Investimento. No ano, o que nós na prefeitura fazemos, nós no setor público? Transformamos essa proposta do prefeito e também as demandas que forem apresentadas, isso só não é só do prefeito, mas também as demandas que são apresentadas no município, no plano plurianual. E esse plano ele será transformado na Lei das Diretrizes Orçamentárias e também na Lei Orçamentária. Então a gente vai ver aqui, desdobra aquelas ações e os gastos necessários para o cumprimento dos objetivos do PPA por um período de 12 meses, através da LOA, obedecendo a estratégia definida ano a ano e nas ações das leis das diretrizes orçamentárias. Aquele exemplo que eu coloquei lá, a ação ela está dividida por ano, e esses anos nós vamos, em cada um deles, executar através da lei orçamentária específica. Cada ano vai ter uma lei diferenciada, a lei do orçamento. Pode avançar? Então, quando a gente fala em peça orçamentária do município, nós estamos trabalhando nos 3 conceitos: PPA, LDO e LOA. Plano plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Planejamento maior do município está aqui, a nível de execução das ações do prefeito. As leis das diretrizes orçamentárias fixa as diretrizes para
para a gente elaborar a LOA, e a LOA, sim, é a execução daquele período e daquelas ações que nós temos que fazer durante o ano. Pode avançar? Como que é definido, então, o PPA? PPA, ele representa 4 anos, sempre o prefeito que está no mandato vai fazer um ano do outro governo. Então a gente vai falar assim, ó, no exemplo nosso, o prefeito Barzas, ele está hoje, já elaborou a LDO e vai elaborar a LOA 2013. Então quem vai receber o orçamento do próximo governo será elaborado por esse PPA, que tem uma data fixada de 2010 a 2013. Então, o prefeito que entra governa o primeiro ano no orçamento do prefeito anterior. E assim, a gente visualiza que as leis orçamentárias, elas são todas amarradas. Por isso, muitas vezes, quando nós propomos alterações aqui na LDO, automaticamente nós temos que alterar a lei maior aqui, que é o PPA, para que eles todos sejam compatíveis, seja uma peça única, simplesmente desmembrada por anos. Por isso que a gente sempre está alterando aqui o conjunto da lei maior. Definição. Orçamento público. Aqui é uma definição que eu peguei na internet, né? É um espaço de luta política onde as diferentes forças das sociedades buscam inserir seus interesses. Então, fiz uma representação gráfica aqui. Toda vez que eu apresento isso, eles colocam esse desenho como se fosse eu aqui, né? Meio gordinho. Então, aqui é todo o segmento da sociedade. Por que a gente coloca esse cabo de aço aqui? Porque a gente vai ver... que embora seja representar uma figura aqui ilustrativa, né, nem sempre no orçamento a gente contempla tudo o que quer, todas as nossas propostas. Assim, não cabe no orçamento todas as propostas, de todos os segmentos. Então, existe esse cabo de aço aqui, essa disputa sempre do que entra no orçamento. Por assim, mas por que a prioridade de tal bairro não entrou no orçamento? Por que não contempla, por que não se asfalta a cidade inteira? Por que você não recapa a cidade inteira? Por que não troca todos os veículos sucateados do município? Por que não dá aumento para o funcionário no topo? A gente vai ver que tem restrição. Assim, o orçamento não cabe tudo, não cabe todas as propostas. Então, muitas vezes, há muito conflito interno e é definido algumas ações setoriais e por ano. Por isso que muitas ações levam anos para ser resolvidas. Um exemplo. Quando nós assumimos lá a prefeitura, a frota nossa estava em um estado assim, muito ruim. Para você fazer a renovação, e isso é uma coisa que nós sempre defendemos, a nível de planejamento de orçamento, você tem que todo ano prever uma certa recuperação, uma certa renovação. Por que você tem que fazer isso? Porque se você ficar 2, 3 anos, 4 anos sem agir numa ação, ao longo do tempo fica muito mais difícil você recuperar todo um conjunto. Então, assim, a ação ela tem que ser feita todo ano, pouquinho, para que possa caber no total do orçamento do município. Né? Vou avançar um pouco. Então, o que é orçamento? A gente vai ver. Além dos interesses que tem contemplado em todos os segmentos da sociedade, nós vamos fixar aqui, ter uma previsão de receita e uma fixação de despesa e buscar o equilíbrio entre elas. O que seria isso? Não podemos gastar mais do que recebemos. Essa é a mola mestra da administração pública. Por que não pode fazer isso? É a lei da responsabilidade fiscal. Assim, o prefeito só pode gastar o que recebe. O que acontece às vezes quando ele ele gasta mais do que ele recebe? A gente vai ver aqui. Então, sempre buscar o equilíbrio aqui entre a previsão de receita e despesa. Pode avançar? Uma ilustração que sempre coloco, para facilitar um pouco o entendimento também, receitas e despesas no conceito do orçamento familiar não é diferente do conceito do orçamento público. O orçamento familiar, o que nós temos aqui? O nosso trabalho como receita, que muitas vezes vem de salário, a maioria das vezes vem de salário,
aposentadoria, rendas e muito pouca outra coisa. Despesa, a gente pode aqui verificar pelo exemplo, educação, saúde, lazer, outras atividades, faz com que dentro do nosso orçamento também sempre ter essa preocupação se nós vamos ter recurso suficiente para fazer frente às nossas despesas. Para avançar, Pedro. Exemplo, então, do nosso orçamento família. Rendas que nós temos. Salário, aluguéis, rendas e empréstimo. O que entra a figura do empréstimo? Às vezes não é suficiente os recursos que nós temos com salário e rendimentos, então nós reforçamos aqui o caixa nosso com o empréstimo, muitas vezes. Né? E a despesa? Sempre aumentando, sempre maior as despesas. Quanto maior a família, maior o número de despesas e vai e assim por diante. O que acontece no final? Aquilo que eu disse para vocês. Muitas vezes no nosso orçamento doméstico, encerramos o ano equilibrado, uma alegria, uma aleluia, né? Muitas vezes, maioria das vezes, a gente fecha o exercício com alguma dificuldade. Essa dificuldade, a gente tem que buscar recursos externos. Ou, quando sobra alguma coisa, a gente aplica em poupança ou faz algum investimento, compra algum bem e gera também uma situação mais de conforto. No orçamento público, toda vez que a gente fecha com receita acima da despesa, é chamado de superávit. Toda vez que a gente fecha com despesa maior que a receita, déficit público no orçamento. Pode avançar? Uma ilustração do ciclo orçamentário, na sua elaboração da proposta, geralmente não é em todos os municípios a regra, mas no município de Piracicaba o orçamento é apresentado no dia 30 de setembro, a LDO no dia 30 de maio e o PPA no dia a 90 dias da posse do prefeito. O orçamento ele é apresentado, passa por discussão e votação na Câmara, execução, aí depois volta na Prefeitura, a Prefeitura vai executar aquele orçamento e depois passa por uma fase aqui, uma fase que vocês vão trabalhar um pouco mais, controle e avaliação da questão do orçamento, no seu aspecto orçamentário e financeiro. Pode avançar? Agora, nos conceitos do orçamento do município. O que é o orçamento do município? Não muito preocupado com os números, mas estudar um pouco as estruturas que apresenta o município. Quando nós apresentamos o orçamento, não é o orçamento da prefeitura. Muitas vezes a gente sempre tem que reforçar isso. O orçamento da prefeitura é 1 bilhão, lá vai pedrada. A gente vai ver que, além da prefeitura, existem os outros órgãos da administração pública do município. A administração direta, chamada pela Câmara de Vereadores, também compõe o orçamento do município, a Prefeitura de Piracicaba, a Fundação Municipal de Ensino, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, a INDAP, Serviço Municipal de Desenvolvimento Habitacional, o Instituto de Previdência do Servidor Municipal, o Instituto de Pesquisa e Planejamento, o IPLAP. Todos esses órgãos compõem o orçamento do município, que chega-se a esse 1 bilhão de reais durante o ano. E a gente pode observar que receita e despesas, muitas vezes, não bate. Não bate aqui individual, por quê? A prefeitura transfere recurso, muitas vezes, para alguns órgãos, tipo, para a Câmara Municipal, todo o recurso da Câmara é transferido pela prefeitura e alguns órgãos aqui, IPLAP, o Instituto do Servidor Municipal e a INDAP também há transferência, a gente pode ver que há diferença entre a receita e a despesa desses órgãos aí pela transferência de recursos da prefeitura. Então, observando que é mais importante, que o orçamento do município não é só o orçamento da prefeitura, é composto também pelos órgãos indiretos aqui de outra administração. Pode avançar? O que acontece, então, quando a gente olha no orçamento da prefeitura? A gente vai ver lado de fixação da previsão das receitas e depois as despesas, onde a gente vai trabalhar com mais intensidade. Então, nas receitas, aquela bagatela de impostos, não são só impostos, são também receitas de contribuição, receita de serviço, principalmente SEMAI, e transferências aqui de outros órgãos públicos, do Estado e da União, taxas e contribuições.
todos essa bagatela de tributos aqui, chamando, né, de impostos, compõe o lado da receita do município. Tudo entra com previsão para efeito do orçamento. E também as receitas de capital, que são as receitas de empréstimos que o município aqui adquire ao longo do tempo. Pode avançar? Pode avançar. Só aqui um exemplo, para quem trabalha um pouco na questão da previsão de receita. Quando nós trabalhamos assim essa questão de impostos perante a população ou os diversos segmentos aí, a gente acha assim, nós pagamos muito IPTU. Sempre a preocupação, pelo menos da camada mais pobre da população, fala assim, olha, eu pago muito IPTU. Então, o IPTU então, já é suficiente para justificar toda a carga, todo o retorno do serviço. Você vai ver que dentro do orçamento do município, aqui no caso, exemplo, Piracicaba, mas os demais municípios não muda muito, dependendo do estado, a maior receita do município é o ICMS. Então, quando há uma crise de governo, uma crise aí nacional, uma crise internacional, onde a produção ela tenha uma diminuição da sua atividade econômica, o primeiro impacto é aqui, é a transferência do ICMS. O ICMS é um tributo recebido pelo Estado e repassado pelos municípios. Então, o primeiro impacto é aqui e representa 30% do orçamento do município. Então, o primeiro reflexo de crise já começa a abalar a estrutura de todos os municípios. Segunda receita mais importante do município, o ISS, é uma prestação de serviço. Toda a prestação de serviço gera um imposto no município, isso aqui é um imposto municipal. O IPVA, que é um imposto metade do município, metade do estado, vem em terceiro lugar na escala do município. E aqui, eu sempre gosto de colocar, o IPTU nosso, que a gente acha que é caro e tal, realmente dependendo da localização é um pouco mais caro, mas a nível de orçamento representa 5% da receita. Então a gente sempre fala do IPTU, mas a nível representativo ele não é tão forte. Ele perde até por IPVA, que nós recebemos metade. Então, assim, nós hoje no município de Piracicaba pagamos o dobro de IPVA do que pagamos das nossas residências aqui no município. Faz o total aqui do modelo de PIX, só para representar aqui as maiores receitas. Pode avançar, Pedro? Colocamos essas receitas do município, aquela bagatela de monte de informação, temos agora que fixar as despesas. Também as despesas, assim, voltando naquele exemplo do cabo de aço lá. Por que não contempla tudo? Por que não dá para colocar todas as ações previstas por diversos segmentos da sociedade, por mais mérito que tenha essas ações? Porque há limite. 40% praticamente são gastos com pessoal em cargos, 44% no custeio da máquina pública. O que é custeio da máquina pública? É o combustível, é a massa de asfalto, é o corte de mato, é a merenda, é o transporte de aluno, é os remédios, é toda a estrutura que a prefeitura gasta, 44%. Dependendo do ano, essas composições mudam. E quando mudam, assim, impacta diretamente aqui no nível de investimento do município. Quanto menor o nível de investimento, menos o prefeito vai fazer, por mais ações que a gente tenha colocado no orçamento. A gente pode encher o orçamento de ações e não ser executada. Por quê? Não há limite para o prefeito, aqui não é o prefeito, mas aqui é quem faz a confecção do orçamento, de se colocar todo o investimento previsto lá dentro. Então, a alternativa seria parcelar em vários anos, ou muitas vezes priorizar algumas ações. Pode avançar? Então, assim, sempre mostrando que há limite na questão de investimento. Pode avançar? Coloquei essa tabela aqui, mais para efeito de representação também. Esse é o orçamento de despesa da prefeitura. Nós chegamos a 1 bilhão lá,
a prefeitura tem de despesa 763. Assim, ela só pode gerir 763 daquele 1 bilhão e pouco. O resto são dos órgãos, dos demais órgãos e também as transferências que ela tem que fazer obrigatório. Então, ela tem um orçamento já definido para o próximo ano, nesses percentuais. E aqui o que é importante, que eu só dar o destaque aqui. Já começa a ter dentro das despesas os conceitos contábeis, aí que começa a dificultar um pouco o trabalho de quem analisa. Porque a contabilidade pública, ela tem características lá dentro, contábeis, que dificulta a gente interpretar. Então, se vocês, assim, que vão trabalhar na questão de avaliação dos conselhos, dos resultados, tem que deter um pouco a concepção desses conceitos. O que é essa classificação contábil, pelo menos aqui, os principais que o orçamento fixa. O que tem, assim, o que é outros serviços terceiros, o que é material de consumo, o que é sentenças judiciais, o que é obras e equipamentos, juros e encargos. Esses conceitos maiores vocês têm que dominar, senão não conseguem fazer a avaliação dentro do orçamento do município. E aqui o peso de cada uma, relembrando aqui que a capacidade de investimento do município nunca é maior do que os 11% no seu total do ano, e cada um que representa seu peso aqui entre material de consumo e os demais custeios do município. Pode avançar? Aí entramos nas secretarias. Nós estamos falando aqui da prefeitura, entramos nas secretarias. Chegamos nas secretarias, vão falar assim, não, eu quero mais recursos no esporte, quero mais recursos no turismo, quero mais recursos na SEMA, e assim cada segmento briga para ter uma alocação maior de recursos. Pegamos duas maiores secretarias aqui, saúde e educação. Assim, é uma inverdade quando grande parte da população ou dos órgãos políticos aí falam assim, prefeito não investe na educação, prefeito não investe na saúde. Não é só o exemplo de Piracicaba. Ele investe sim, a gente pode ver. Ó, no nosso exemplo, não é só o exemplo de Piracicaba, mas os outros municípios funcionam assim também. Quase 60% do orçamento do município já está nessas duas secretarias. Então, assim, o que sobra, 40% para o resto das secretarias, ainda tem encargos muito grandes nessas secretarias que eles têm que fazer. Exemplo aqui, ó. Secretaria de Finanças, 42 milhões que são alocados lá dentro. Nossa, o que eu vou fazer com 42 milhões dentro da Secretaria de Finanças? São encargos que o município tem que fazer. É pagamento de obrigações, é pagamento de empréstimos, são todos encargos que têm que ser alocados. Então, além das secretarias maior que já pega uma parte grande dos recursos, ainda é alocado nas outras secretarias obrigações que não tem como escapar. Por que eu estou dizendo isso? Muito pouco, assim, de novo, de demanda a gente consegue trabalhar a nível de 10%. Não é tudo que entra. Pode avançar? Então, cada uma das secretarias, depois esse material vai ficar disponibilizado, mas se quiser verificar aí os detalhes a gente tem, perfaz aqui o orçamento da prefeitura. Pode avançar um pouco. Agora sim, o orçamento foi aprovado, o prefeito já definiu a sua proposta, a Secretaria de Finanças já trabalhou o orçamento do município, a sua peça orçamentária, que é bastante complexa, bastante volumosa, e vai partir agora para executar esse orçamento. Já virou o ano, vamos começar a executar. Eu pus aqui um cara olhando aqui com mais detalhe dentro do orçamento. Pode avançar? Entrou o orçamento em vigência, janeiro, nós começamos a disponibilizar o orçamento público para as secretarias desempenharem seus gastos dentro do que foi previsto e que foi aprovado. O que acontece? As secretarias no órgão público só podem fazer seus gastos dentro de algumas regras. Aí começa outro drama. Se ela for adquirir um bem, um serviço, ela tem que licitar. Ela não pode simplesmente chegar em tal lugar e falar assim, ó, eu quero comprar isso, vai, emite uma nota de empenho
e já manda entregar o produto. Ele tem que fazer o processo licitatório dentro da licitação. Começa com uma requisição, eu vou só colocar o fluxo aqui para vocês com um pouco a dificuldade nossa. Começa uma requisição de bem, de serviço, o secretário autoriza lá, cada secretaria tem um órgão que controla essas demandas, passa para o almoxarifado, vê se o almoxarifado tem aquele bem ou não. Se não tem, ele vai abrir um processo licitatório, faz uma consulta no orçamento, aqui é a primeira vez que ele vai no orçamento. Então ele vai em cada uma das rubricas que tem no orçamento, dentro da secretaria dele, e fala assim, ó, eu quero comprar 100 sacos de cimento para executar nas minhas obras diversas. Ele vai ter que verificar se no orçamento dele contempla recursos numa certa rubrica para fazer aquela despesa. Contemplou? Ele faz a reserva daquele valor e inicia o processo de aquisição com autorização do secretário. O secretário é a figura que ordena a despesa, ele que é responsável pela despesa do município. Então, o servidor propõe uma compra, o secretário autoriza. Ele autoriza, inicia-se o processo já com reserva de orçamento para efetuar aquela compra. Passa a requisição, o pedido. Secretaria de Finanças, nós damos uma checada se aquela compra se enquadra dentro da classificação contábil ou dos recursos que ele pretende fazer. Finanças dá ok, passa para a divisão de compras e a Procuradoria Geral, para quê? Elaborar o edital. Elabora uma minuta de edital, a maioria das vezes esse edital é uma coisa já padronizada, faz-se o edital, inicia o processo de abertura, o processo licitatório. Todas as compras têm que ter o processo licitatório. A Lei 8666 de 93, a famosa lei que disciplina aqui as licitações públicas. Entra no processo licitatório e há enquadramento aqui, dependendo do valor, dependendo do bem, nos diversos tipos de licitação. Se ele entra no limite de dispensa, até R$ 8.000, se ele vai na modalidade carta-convite, tomada de preço, concorrência pública, pregão eletrônico e leilão. Então, aquela aquisição entra num tipo de modalidade, inicia-se o processo licitatório, para avançar um pouquinho. Cumprindo essas fases, publicação, abertura, julgamento, prazo legal. O que a gente critica e por que também há diversos movimentos de se alterar a Lei 8666? Que cada etapa desse processo leva no mínimo 10 dias úteis. Então, para publicar, você tem que esperar mais 10 dias, para abertura, mais 10 dias, dependendo da modalidade. A modalidade de concorrência é maior ainda. O julgamento, você tem que dar 10 dias para ver se tem recurso. Se tiver recurso, mais dias úteis, às vezes é um pouco menos, às vezes um pouco mais. Todo esse processo aqui leva muitas vezes meses para ser concluído. Dependendo da licitação, uma licitação que é a concorrência pública, pode levar no mínimo 6 meses. Dependendo do tipo ainda do objeto, pode levar até mais se tiver recursos judiciais. Então, assim, tudo dentro da prefeitura tem que seguir, a prefeitura dizendo o órgão público, tem que seguir as formalidades da lei e muitas vezes emperra a execução. Cumprido todas essas fases do processo, passa para o prefeito homologar, o prefeito homologa, aí sacramentou a questão das compras, volta para o secretário encaminha para finanças liberar cota para que se possa empenhar. Então, o que é o empenho? O empenho é a nota, é como se fosse um recurso carimbado, onde o fornecedor pode fornecer para a prefeitura mediante uma garantia. Então, como se fosse um cheque assinado aqui ao fornecedor. A prefeitura já carimbou aquele recurso, assim, empenhou aquele recurso, está destinado ao pagamento daquele bem e serviço. Então, a partir desse momento, o fornecedor já pode entregar para a prefeitura. Tudo isso já passou aí um bom período, vocês podem ver. Se o recurso a aquisição for pequena, então esse tempo é mais rápido. Ainda não acabou a história. Empenhou que tecnicamente já estaria o fornecedor
apto a entregar, tem que fazer contrato na Procuradoria. Sem contrato, não pode fornecer. Faz o contrato, acabou aí, eu tenho mais um. Acabou, assinou o contrato, volta para a Secretaria, dá a ordem de serviço. Aí o fornecedor pode entregar, deu ordem de serviço, entrega no almoxarifado, dependendo do bem, patrimoniar aquele bem para liberar depois. E todo esse período aí, depois de concluído, nós passamos aqui para o processamento desse empenho. Outros conceitos também, NL, liquidação, liquidar é receber um bem e dizer que aquilo foi entregue, atestado pelo servidor, entregou, ele passa por programação de desembolso e depois pagamento. Então a gente viu aí processo bastante longo aí nas requisições dentro do setor público. Aí sim depois recebimento definitivo, provisório definitivo, se entrega aquele bem, arquiva o processo e parte para outra demanda. Pode avançar? Então, assim, dentro do setor público nada é fácil, tudo difícil. Muitas vezes a gente tem que compreender também os gestores. Eu vejo muito exemplo, por exemplo, no caso do lixo, em várias prefeituras. O prefeito fica acuado porque não deu certa licitação, ele tem que coletar o lixo, assim, não tem alternativa, a população ela tem necessidade que o lixo seja coletado. Isso não é um exemplo de Piracicaba, é um exemplo geral. A gente vê em várias prefeituras. Aí a opção do prefeito, o que ele faz? Ele faz um contrato que não estão naquela modalidade, ele faz um contrato emergencial. O que é o contrato emergencial? Ele pega uma proposta de uma empresa, qualquer empresa, aí assim a gente tem que deixar isento de qualquer direcionamento. Por que ele pega uma empresa? Porque às vezes a empresa tem capacidade de entrar no serviço mais rápido. Então ele vai e pega uma proposta de uma empresa, contrata aquela empresa com algumas referências de preço, de modo emergencial, e põe para coletar o lixo ou põe para cuidar do problema que ele tem emergente. O que vai acontecer com ele? Será condenado. Por mais que ele tenha assim razão de se fazer a contratação, o Tribunal de Contas não aceita o emergencial. Ele acha que o prefeito devia ter mais planejamento, as estruturas públicas devia trabalhar com uma certa antecedência, e quando tem o emergencial ou quando tem uma compra, muitas vezes a licitação que a gente viu que é um processo difícil, só tem uma empresa participante. Por quê? As outras não se interessaram e você tem a necessidade daquele serviço. Você homologa aquela empresa e o tribunal vai lá e multa o prefeito. O prefeito foi condenado por tal licitação. Muitas vezes não tem saída, ele foi e homologou. Está irregular? Não. Ele fez todo o procedimento, mas não deu certo, então ele tem que agir. O prefeito tem que tomar decisão muitas vezes. Entramos aqui numa fase de classificação de despesas. Aqui, que vai pegar vocês. As despesas dentro do orçamento, eles são classificados de forma bastante difícil. Assim, nós não conseguimos olhar dentro do orçamento e já começar a fazer análise aqui do que é uma coisa, o que é outra. Se a gente não conhecer alguns conceitos aqui de como ela é classificada, por categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa. Por que é dessa forma? Porque a contabilidade pública diz que tem que ser assim. E assim, são as regras e o ordenamento que nós temos que fazer. Pode avançar um pouco. Finalidade, dar indicações sobre o efeito que o gasto público tem a economia sobre a economia como um todo. Aqui nós estamos falando da categoria econômica, as despesas elas são correntes de capital, as correntes são mais despesas de custeio pessoal, encargos, custeio da máquina pública, despesas de capital, despesas de investimento como obras e equipamentos. Pode avançar. Não vou detalhar esses itens porque seria um outro tipo de apresentação. Grupo de despesa, assim como a despesa já é colocada lá dentro, se a gente vai avaliar o item, sempre o número aqui corresponde a um número lá no orçamento. Se a gente vai avaliar o item despesas e encargos, juro e encargos, outras despesas correntes, despesas com investimento, inversões financeiras, amortização de dívida. Então, dentro da classificação contábil, tem todos esses itens aí. Bora avançar? Modalidades, onde é aplicado, também é uma composição que faz parte dos números que são apresentados
de cada uma das ações dentro da classificação. Pode avançar. Continuação. E aqui a gente sempre vai ver, para quem tem um pouco mais de prática, olhando dentro do orçamento, você vai ver material de consumo, serviço terceiro, classificação de equipamento. Tem um numinho lá, 33,90,30. O que é isso? Cada um desses números representa um nível de classificação que nós colocamos lá atrás. Então, nada é de graça, tudo assim, tem níveis de detalhamento. E aqui, eu só quero colocar que a contabilidade pública não exige, muitas vezes, que os municípios avance no detalhamento da sua classificação. O que isso implica? A maioria das prefeituras lá para a classificação aqui. O que seria 33,90,30? Seria material de consumo. Muitas vezes você classifica, você compra combustível, esse exemplo é de combustível. Você compra combustível, classifica no 33,90,30, que é uma classificação correta dentro do conceito contábil, mas você não consegue detalhar. Por quê? O seu plano de contas que o município tem, ele não avançou aqui no detalhamento dos itens de despesa. Então, assim, mesmo que a gente queira, a gente não vai conseguir fazer o detalhe pelas informações contábeis. A gente vai conseguir o detalhe por informações de levantamento. A gente vai pegar a pasta de combustível, vai olhar quanto gastou de combustível, uma a uma folha, e fazer o levantamento. Automaticamente, pelo processo, a gente não faz, não consegue fazer, porque não avançou. No nosso município, nós trabalhamos essa casa aqui, 2 casas a mais. Hoje está em trabalho um planejamento maior a nível nacional de mudança da contabilidade pública, deve começar a vigir a partir de 2014, onde os elementos de despesas aumentam aqui. As casas, aí sim, cada despesa estão classificadas num nível que você consegue fazer um acesso mais importante. No caso nosso aqui, nós avançamos até esse nível que é a aquisição de combustível. Se é gasolina, se é álcool, se é óleo diesel, não conseguimos também abrir, porque a classificação lá para aqui. Pode avançar. Agora entrando numa parte final aqui, do controle social, que é o controle sobre o orçamento. Conceito: controlar, fiscalizar as atividades de pessoas ou órgãos para que essas atividades não se desviem das suas normas estabelecidas. Então, depois do orçamento em andamento, depois do orçamento sendo executado, é necessário aqui um controle aí de diversos órgãos, né, para verificar se o orçamento está sendo executado na exatidão que deve ser, né? Que tipo de controle nós temos, então? Controle técnico exercido pelos administradores da coisa pública ou pelo Poder Executivo. Eu acredito que os conselhos, eles devem estar nesse item aqui. Eles fazem aqui o acompanhamento do lado do Executivo, né? Da questão da execução. E também aqui os próprios servidores. Os servidores dentro da sua estrutura têm por obrigação aí, da sua função exercer o controle e o acompanhamento de toda a sua execução. O controle político aqui, realizado pelo Legislativo, que também tem essa função constitucional, e os demais órgãos auxiliares aqui, tribunais de contas, município, estado, União, pela CPI e pelas comissões permanentes ou fiscalização periódica. Muitas vezes, vários órgãos desses citados fazem fiscalização periódica. O Tribunal de Contas faz fiscalização anual, uma vez por ano, em todos os órgãos, geralmente fica um mês em cada órgão, mas durante o ano também ele faz esse acompanhamento através de fiscalização individual. Para avançar. E da Justiça também faz esse controle, Poder Judiciário, quando algum agente aqui da sociedade, agente política, pública ou privada, faz uma denúncia, ou quando é remetido a denúncia para o órgão público, ele age na questão de analisar a possível irregularidade ou não, aqui sugerindo a aplicação das suas sanções conforme a legislação, né?
Controle social, uma definição aqui, que seria a participação de toda a sociedade aqui nos níveis de todo o processo de orçamentário, que é planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e fiscalização do programa. Então, o controle, na verdade, o controle social é feito em todas as etapas de execução do processo orçamentário, né? Trata-se de uma ação conjunta, então todo mundo é corresponsável aqui, compartilhar responsabilidade, a fim de aumentar aqui o eixo aqui, eficácia, efetividade de todas as ações que estão lá propostas no orçamento. Proporcionar transparência das suas ações e garantir o acesso das famílias mais pobres a projetos sociais e transferências de renda, também que é um objetivo do orçamento público, atingir as camadas que mais precisam de recursos, né? Importante porque o Estado não possa... Por que o controle social é importante? Porque os mecanismos legais aqui, chamando aqui do Estado, não conseguem estar presente em todos os momentos, por isso que nós temos que sempre estar fazendo ação aqui de fiscalização. É exercido por quem? Todos nós, qualquer cidadão, organizações e conselhos. Controle dos conselhos aqui, são órgãos colegiados. Muitas dessas ilustrações que nós pegamos na apresentação da audiência do Conselho. São órgãos colegiados que participam da gestão das políticas públicas, são constituídos por membros da sociedade civil, pública e sociedade civil, esfera estadual, federal, municipal, pode ser deliberativo ou consultivo, pode avançar. Um exemplo que nós colocamos é o Conselho da Merenda, não sei se alguém faz parte do Conselho da Merenda aqui, controla, não o que é importante aqui nessa questão dos conselhos, não é só controlar os gastos, mas muitas vezes controlar a qualidade do que é fornecido dentro de um programa, né? Então aqui parte da verba do governo federal, estadual, da prefeitura, analisa a qualidade, verifica se os alimentos estão bem guardados e conservados. Então tudo isso faz parte, não só fazer análise assim contábil, que às vezes é uma coisa chata, muitas vezes as pessoas não gostam de participar de conselho, porque vai analisar só contabilidade, não é só isso, tem outros aspectos também que nós podemos analisar. Pode avançar? Dever da prefeitura informar a população com clareza como é seu gasto, deve prestar contas à prefeitura sempre, né? Publicar suas contas de forma simples e local visível de fácil acesso. E a lei da responsabilidade fiscal, ela foi aplicada a partir de 2020, já coloca que nós temos que incentivar a participação popular na discussão do plano e orçamento. É uma obrigação, a lei já fala isso. Nós temos que estimular a participação da população na discussão dos planos e nas suas concepções. Pode avançar? Quando acontece esse acompanhamento aqui que nós temos que estimular? Através do planejamento governamental, das audiências públicas, da lei da responsabilidade fiscal e a lei da transparência pública. Pode avançar? Do planejamento governamental, isso que nós colocamos lá, assim, essas três peças orçamentárias, em todo momento ele tem que ter a participação de todos, senão ela fica alguma coisa somente do executivo. Então, todos esses segmentos, em todos os momentos, nós temos essas etapas para elaborar, planejar, orientar e executar cada uma dessas peças para que nós conseguimos aqui o objetivo de alcançar as nossas propostas dentro da política pública imposta. Pode avançar? As audiências, todas elas, obrigação legal de se fazer em cada uma dessas etapas do processo orçamentário. No caso da LOA, ainda nós temos no município de Piracicaba uma lei municipal do orçamento participativo que obriga aqui a execução de assembleias em algumas regiões, para que possa elaborar as propostas. Para avançar? E a lei da responsabilidade fiscal, que já coloca que os municípios têm que ter obrigação
de planejamento, transparência, controle, responsabilização. Assim, já está na lei que todos os municípios têm que fazer isso. Já está lá. Pode avançar? Estabeleceu normas voltadas. O que é o maior aqui, norma aqui da responsabilidade fiscal? Que todos os municípios voltados para a responsabilidade da gestão fiscal, consagrando princípios contábeis e promovendo o equilíbrio da finança pública. O norte aqui da lei da responsabilidade fiscal, além da questão de transparência, discussão, ela coloca que os prefeitos também têm que ser responsáveis. Então, a partir da vigência da lei, ela fala assim, o prefeito tem que terminar a sua gestão com as finanças em ordem, aquilo que eu coloquei lá atrás, que as suas receitas sejam iguais às suas despesas. Essa é o que mais pega na lei da responsabilidade fiscal. Além da questão da transparência aqui, que é uma forma de prestar conta daquilo que ele fez, disponibilizar de todas as formas aqui. Também, durante a execução do orçamento, uma coisa que poucos têm acompanhado e ninguém quase tem dado nenhum destaque, nenhum valor. Isso ocorre em todos os municípios, já ocorre hoje em todos os municípios do Brasil. Nos meses de maio, setembro e fevereiro, é feita uma audiência pública para se apresentar as contas daquele exercício, para dizer se o município, naquele quadrimestre, executou bem seu orçamento ou não. Todos os municípios do Brasil são obrigados a apresentar essas audiências públicas para mostrar que o orçamento está sendo bem executado ou não. E as justificativas que têm que ser apresentado aqui pelo executivo da sua condução. Tem município que faz? Não, todos são obrigados a fazer. Ninguém acompanha. Assim, muito pouco tem dado destaque no acompanhamento, saber se o município está executando as suas ações, se as suas contas estão bem equilibradas até aquele momento. Assim, tem 3 oportunidades que a gente passa aqui que não é muito bem discutida. Pode avançar? E também agora aqui, a mais recente, a lei da transparência, que ela estabeleceu que os municípios têm que disponibilizar em tempo real as informações da sua execução orçamentária e financeira de todos os órgãos aqui. Qual é a dificuldade aqui? Informações de caráter real, em tempo real. Para disponibilizar informação em tempo real, só tem uma maneira. O que é? Disponibilizar as informações do sistema contábil. Outra forma de relatório gerencial não é tempo real, porque você tem que trabalhar no relatório, você tem que trabalhar na sua concepção. Aí demanda um pouco de tempo. Essa que é a dificuldade dos municípios. Hoje não há um modelo específico de quais são os itens que tem que ser demonstrado. Por que não se demonstra? Alguma prefeitura demonstra de uma forma, outros municípios demonstram de outras. Porque depende da situação de cada município. Depende da situação do seu corpo técnico, aqui de analistas, de consultores da área de informática, depende da sua estrutura de informática. Tem prefeitura que não tem estrutura de informática nenhuma. Assim, como que ela vai desenvolver relatórios? Assim, depende de contratação, às vezes, de empresas para elaborar. Então, o que a gente vê em muitas prefeituras e muitas disponibilização de informação? As informações de contabilidade. Aí que entra a nossa dificuldade. Por quê? Nós somos leigos nessa questão de identificar a informação como ela está lá. Por isso que tem que ter capacitação. No mínimo de conhecimento do que está sendo classificado para que a gente possa fazer uma análise. Então o tempo real que está limitando bastante os municípios de disponibilizar a informação. A gente vê exemplo de vários municípios aí que não conseguem nem sequer dar o primeiro pontapé inicial. Pode avançar? Município de Piracicaba. Então, nós temos aqui 3 endereços aqui para disponibilização de informações. Importante também, do meu ponto de vista, quando a gente fala em informações, eles não são só informações contábeis.
que no caso do município de Piracicaba, nós temos que trabalhar um pouco mais. Melhoramos bastante aqui no site da Prefeitura. Até pouco tempo atrás, quando o cidadão, o contribuinte, precisava consultar um número ou uma tramitação, um processo, ele tinha que ir até a Prefeitura. Foi uma luta aí, a gente conseguir essa disponibilização. Hoje, pelo número do protocolo, você consegue verificar a sua situação daquele processo, onde que ele está e a tramitação que ele teve. É transparência? Eu considero isso como transparência, sim. Um avanço que os municípios estão fazendo e, nesse sentido, avançamos muito aqui nos últimos anos na página principal da Prefeitura. Até então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande. Dificuldade técnica e também pelo aparato da nossa estrutura de CI. A gente fala assim, mas o CI é só comprar alguns equipamentos e colocar lá. Difícil dentro de uma estrutura, quem trabalha um pouco aí nessa questão de informática, você montar aí um centro de servidor, um centro de armazenamento de dados que possa atender todo mundo, assim, isso leva um pouco de tempo para a gente chegar lá. Aí avançamos também um pouco no site da Finanças e agora estamos trabalhando no site da Transparência, para avançar um pouco. Isso que eu estava dizendo, o site esse é o da Prefeitura, né? Colocamos, assim, mudamos o visual do site, assim, colocamos um site mais limpo nos últimos tempos. Avançamos muito aqui, ó, na consulta do protocolo do 156, onde o cidadão possa fazer o contato mais rápido, que era uma dificuldade muito grande, muitas queixas também, e continuam de cidadão que pede a informação ou solicita um serviço e não tem retorno, mas hoje a gente já consegue fazer isso via internet. E também os outros quesitos aqui, que muitas vezes não conseguimos avançar, avançamos aqui no Diário Oficial, hoje o Diário Oficial do município está disponibilizado na internet, e outros itens que nós estamos avançando. Por que isso? Investimento que está sendo feito também na parte de informática e de servidores. Pode avançar? Recentemente estamos trabalhando aqui no site do portal da Transparência, mas antes nós também estávamos mexendo aqui no site da Finanças. O que nós consideramos um avanço enorme aqui no site da Finanças. Pode avançar um pouco da Finanças, depois a gente volta, hein? Acho que da Finanças não tem, né? Está aqui. O que a gente considera importante aqui? Pusemos uma linha aqui de disponibilização de serviços que até então não tínhamos na Prefeitura. Assim, hoje para consultar um débito, você vai lá, consulta no site e é possível tirar a guia daquele débito e fazer o pagamento. Antigamente, cada contribuinte tinha que ir até a Prefeitura, verificar quais são as condições do débito, se ele tinha débito ou não. Hoje, grande parte dos serviços que o contribuinte utiliza aqui, não só o cidadão, mas como o contribuinte, falando da finança, são para buscar as informações que ele usa no dia a dia dele. São informações de geração de guia, relatório, de pagamento. Então, ele pratica aqui nos itens que estão disponibilizados online. Estamos aqui também desenvolvendo os relatórios aqui da questão financeira, que é os relatórios obrigatórios, a lei orçamentária, a lei das diretrizes, o orçamento da criança, recursos transferidos, audiências públicas, todos esses itens a gente coloca no nosso site. Agora, voltando, os últimos trabalhos nossos está sendo feito de melhorar um pouco a disponibilização dessas informações, que é aquela dificuldade que eu falei para vocês, assim, a classificação é contábil, para a gente trabalhar ela a nível gerencial, tem que ter um pouco de investimento da parte técnica de profissionais e também um pouco de tempo para ser feito a adaptação. Bom. Nosso site está lá à disposição. Assim, as críticas nós também recebemos com satisfação, porque queremos apresentar a melhor forma possível de dar o máximo de transparência possível. E hoje a apresentação era mais focada na questão da concepção do orçamento. Assim, o meu objetivo era tentar passar para vocês uma ideia geral do orçamento público, mostrando que ele não é uma peça fictícia, hoje não é mais. Assim,
o orçamento público mudou um pouco a realidade. A gente sempre fala, orçamento, o prefeito que executa bem é o prefeito que executa o seu orçamento. Se o prefeito não executa o seu orçamento, o prefeito não vai bem. Por quê? Ele não consegue usar o orçamento como uma peça de planejamento, uma peça de execução. Então hoje nós estamos caminhando aí por um processo onde o planejamento do processo orçamentário nós temos feito aí com uma certa propriedade e com um corpo técnico também cada vez mais capacitado para fazer isso. Meu objetivo era tentar passar algumas noções para vocês. Muito obrigado. O Especiais TV USP de hoje vai ficando por aqui. No próximo encontro, nós continuaremos assistindo às palestras do curso de formação continuada para conselheiros municipais de Piracicaba. Eu lembro a você que suas sugestões, críticas, opiniões são sempre muito bem-vindas. Acesse os espaços da TV USP nas redes sociais e na internet, mande suas críticas e sugestões. Para nós é um privilégio trabalhar com você. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!